Você já deve ter ouvido falar ou deve conhecer ou já fez uso dos medicamentos injetáveis para perda de peso. Então a gente tem Victoza, Saxenda, Trulicity, o Ozempic e também tem coisa muito nova vindo por aí que é o Mounjaro. Qual é o melhor de todos eles? Se você tem essa dúvida, acompanhe a gente aqui que a gente vai esclarecer para você. Há alguns anos a gente já tem vários medicamentos injetáveis que ajudam na perda de peso, ajudando na parte de apetite, de saciedade, de metabolismo. Os mais antigos que a gente conhece é Victoza, Saxenda, que é a droga que a gente conhece como liraglutida, que não é tão usado mais porque a gente tem coisa mais moderna. Eles tiram o apetite, mas provocam muito efeito colateral, como náusea, como vômitos, e a perda de peso se dá um pouco por causa disso. Aí depois a gente veio com o Ozempic. O Ozempic é um pouco mais novo, já está há algum tempo no mercado, a droga dele é a semaglutida, aí já com um efeito muito melhor. Ele provoca uma diminuição do apetite importante. Um dos motivos é porque ele também para um pouquinho do trânsito gastrointestinal, então o paciente tem uma saciedade por um tempo mais prolongado, e também ele age em algum hormônio, na verdade, que é produzido na nossa parte intestinal, que ajuda em saciedade e ajuda também na parte metabólica. Então ele tem um grande efeito em termos de perda de peso, mas ainda para alguns pacientes tem alguns efeitos colaterais, um pouco de enjoo, um pouco de vômito, alguns pacientes têm um pouco de dor de cabeça, alguns raramente relatam uma fadiga importante. Então agora a gente tem uma novidade muito boa, a tirzepatida, com o nome comercial de Mounjaro, e nos Estados Unidos, que já é aprovado e comercializado para tratamento da obesidade, com o nome de Zepbound. E para nós aqui está chegando esse tipo de medicamento. Esse medicamento ele é melhor do que esses outros todos que a gente falou? Sim. Os trabalhos não são tão extensos, mas mostram uma perda de peso muito maior do que esses outros. Em alguns casos pode chegar a uma média de perda de peso até 27% do peso total. E qual é o mecanismo de ação desse medicamento? Esse medicamento ajuda a reduzir o apetite, ele ajuda na parte de saciedade mais precoce, e uma vantagem dele é que ele atua em mais do que um hormônio dessa parte intestinal que ajuda a saciedade por um tempo mais prolongado e aumenta mais ainda o metabolismo. Por isso ele tem um efeito maior em termos de perda de peso. Mas o que é melhor ainda desse medicamento? Os efeitos colaterais dele. Os pacientes que tiveram algum efeito colateral com esses outros medicamentos, ou mesmo que não responderam bem em termos de perda de peso, com a tirzepatida, com o Mounjaro, a gente tem um resultado muito melhor, muito menos efeito colateral. E a parte boa, ele pode ser administrado, lógico que a gente tem que avaliar de paciente para paciente, a cada 15 dias, ou a cada semana, ou até a cada 3 semanas. Então ele é melhor em termos de efeitos colaterais que não tem. Ele tem uma perda de peso mais eficaz e ele pode ser tomado num tempo mais espaçado do que os outros medicamentos. Então hoje ele é considerado padrão ouro, o melhor tipo de tratamento clínico medicamentoso injetável que vai ajudar no metabolismo e na perda de peso. E ainda falando um pouquinho mais, não é só perda de peso, ele melhora toda a parte metabólica, então isso inclui o quê? Inclui melhorar das comorbidades. Ele ajuda a melhorar o diabetes, resistência à insulina, colesterol e triglicerídeos, gordura no fígado, gordura visceral. Então ele ajuda em toda essa parte metabólica. Então, além do emagrecimento, melhora as doenças também. Então esse é o melhor medicamento que a gente tem hoje em dia. Se você gostou, dá um like, inscreva-se no nosso canal e deixe sua dúvida que a gente vai esclarecer para você.